Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Já acostumados, né? Pós-jogo agora, de dentro do carro, indo embora de São Januário. Depois de um resultado de vitória, o Vasco voltou a vencer. E olha, valeu pelo resultado somente, porque a atuação não foi boa, não foi boa. A gente precisa ser bastante verdadeiro com o torcedor, principalmente no primeiro tempo. E eu boto na conta de quem eu defendo muito, que é o técnico Vanderlei Luxemburgo. Acho que o Vanderlei, quando escalou o time num 4-2-3-1, quis, na verdade, espelhar o time do Fortaleza. O Fortaleza joga também da mesma forma, com um meia um pouco mais avançado, um jogador um pouco mais à frente, e joga com 3 atacantes. Jogava com o André Luiz, o Wellington Paulista e o Osvaldo. E o Edinho, que é um meia atacante, inclusive joga com a camisa 7 porque sempre foi ponteiro. Joga assim o Fortaleza. Mas tem um volante de criação muito bom, que é o Juninho, mas o Vasco deixou nas mãos, ou melhor, nos pés de 2 volantes que tem uma limitação muito grande, principalmente o Andrei, para a construção das jogadas no primeiro tempo. E o Andrei, mais uma vez, eu não gosto de fazer crítica ao atleta, porque acho que por ali passa uma família, passa alguém, mas o Andrei precisa de um tempo no Vasco. O Andrei é um jogador que tem um problema sério de insegurança para jogar futebol. Não é um mau jogador, mas é um jogador que tem uma insegurança gigantesca. Era um jogador que poderia, num outro clube, ganhar mais lastro, mais experiência, mas no Vasco definitivamente não dá. É sempre a primeira alteração e que é pior, o Vanderlei insiste. O Andrei é um jogador que sabe-se que vai ser alterado no segundo tempo. O Vanderlei entrou com o Marrone fazendo uma função difícil de entender. Ribamar muitas das vezes vinha atrás para armar. Ora, gente, o Ribamar não consegue fazer gols, tem dificuldade em dialogar com a bola. Vai vir atrás fazer enfiada de bola para o Marrone na frente. Acho que o técnico Vanderlei Luxemburgo viajou lindamente nessa escalação do primeiro tempo. E o Vasco perdeu 45 minutos. Realmente é de se indagar. A gente vai tentar ouvir a entrevista coletiva, repercutir no Bom Dia de amanhã, para saber o que o Vanderlei pensou quando escalou. É claro que ele vai ter uma justificativa. Ele fez uma outra alteração, colocou o Henrique na lateral esquerda. O Danilo Barcelos tinha ido muito mal no jogo contra o Avaí na quinta passada. Foi um primeiro tempo muito xoxo. O Vasco teve uma chance com o Marrone num chute de fora da área, um pouquinho já dentro da área de perna direita, que o Marcelo Boeck, goleiro do Fortaleza, salvou, e de resto, nada. No segundo tempo, Vanderlei corrigiu parcialmente o erro. Pensava-se que com a entrada do Felipe Ferreira o time poderia melhorar, mas de repente jogando num 4-4-2, jogando com 4 homens no meio campo. Mas não, ele manteve os 3 atacantes, tirou o Ribamar, adiantou o Marrone, colocou o Felipe pelo meio e colocou numa outra alteração, saindo o André, entrando o Felipe Bastos, uma dúvida enorme. Inclusive o torcedor do Vasco se manifestou no intervalo de forma até engraçada. O Ribamar, quando foi anunciada a sua saída no placar eletrônico, o torcedor aplaudiu, mas logo se viu que o Felipe Bastos entrava no lugar e aí o torcedor vaiou. Mas olha, gente, Felipe Bastos e Felipe Ferreira, os 2 Filipes, mudaram o jogo. Fizeram um Vasco muito mais com posse de bola, muito mais presente. E aí o Vasco passou a ter um meia, como o Felipe Ferreira, que é um jogador inteligente. É uma boa contratação que o Vasco fez. Um jogador que mete bola, se movimenta, tem técnica, sabe jogar pela direita, sabe jogar pela esquerda, tá com vontade, quer mostrar serviço. E o Felipe Ferreira foi muito bem. Conseguiu dar um ritmo e um dinamismo. E o Felipe Bastos, amigo, todos vocês vascaínos que criticam, eu inclusive sou um deles, Felipe Bastos tomou conta do meio de campo. Ganhou todas as divididas, coordenou as jogadas, chegou na frente, meteu o dedo na cara de jogador do Fortaleza. O Vasco ficou um adulto, era uma criancinha no primeiro tempo e o Vasco ganhou o corpo. Contra um time do Fortaleza muito limitado, me assustou, esperava mais desse time treinado pelo Rogério Ceni. E o Vasco era questão de tempo. Meteu 2 bolas na trave, uma numa bela cobrança de falta do Henrique, triste. A bola poderia ter entrado, e outro num chute a queima-roupa do Rossi, a bola também bateu no travessão, estava madurinho. E num lance em que o senhor Daniel Bins, péssimo árbitro, horroroso, juiz
que acha que é super estrela da partida, deixou de dar um cartão vermelho para o Osvaldo, atacante, que fez uma falta por trás do Felipe Ferreira, que ia em direção ao gol, não teve peito, mas aí, depois de uma dúvida em relação a uma mão de um jogador do Fortaleza, na sequência de um escanteio, pênalti que foi a maior expectativa. E olha, é engraçado, geralmente você vibra em jogos do Vasco, em qualquer jogo que o seu time vá jogar, quando um pênalti é marcado a seu favor. O que eu olhei de gente rezando, inclusive eu, rezando, pedindo a Deus, a galera foi junto com o Pikachu, Paulão, o zagueiro, fez uma pressão danada em cima dele, tentando tirar o psicológico, mas o Pikachu bateu bem, o goleiro Marcelo Boeck ainda foi na bola, mas a bola forte no canto esquerdo, e o Vasco fazia 1-0. Na sequência, Thales Magno, que mudou de posição, deu ao Vasco mais leveza, ele mais solto na frente, sem tanta obrigação de vir marcar. Um jogador como o Thales, com o talento que tem, não tem que ficar vindo atrás para marcar. E olha, é uma pena que o Thales Magno vá para a seleção brasileira, porque é um jogador que faz muita falta, muito talentoso, muito rápido, muito insinuante, muito atrevido, e ele faz uma jogada. O Gabriel Dias, lateral direito do Fortaleza, havia tomado um cartão amarelo 1 minuto, 2 minutos antes. Ele faz uma jogada de gênio, dá uma lambreta numa linha de fundo, jogada que pode ser feita, não tem que se discriminar um jogador assim, nem se recriminar. Ele não estava humilhando ninguém, ele foi pro gol. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. O jogo é de futebol, o jogo não é um jogo de pôquer, é um jogo de cartas. Não estamos num teatro, estamos num estádio de futebol. Parar com essa hipocrisia de que o jogador não pode dar uma caneta, não pode dar um lençol, que tá humilhando, não tá nada. Thales deu uma lambreta linda e foi derrubado pelo Gabriel Dias, foi expulso, o menino mudou o jogo. E comandou o Olé, comandou a reação do Vasco. E vou dizer, o Vasco, se tivesse tido um pouco mais de ambição, teve chance nos contra-ataques, mas os jogadores seguraram nitidamente. Deu para ver que no final o time do Vasco estava mais naquela de não vamos dar sopa pro azar, e olha que ainda teve uma chance num cruzamento, numa bola alçada pelo Juninho, o volante que bate muito bem na bola do Fortaleza, quase que o Paulão chegou na área, mas o Fortaleza pouco ofereceu. O Fernando Miguel não fez uma defesa no jogo, apenas bolas cruzadas, e foi um resultado justo pela pressão do Vasco, pela forma que o Vasco jogou. Fernando Miguel, espectador. Pikachu não fez ainda um grande jogo, teve o mérito de botar a bola debaixo do braço, bater o pênalti e bater bem. Os dois zagueiros do Vasco firmes, mas volto a dizer, o Wellington Paulista e os atacantes do Fortaleza não deram muito trabalho, mas Osvaldo Henrique e Castan fizeram um jogo firme. Henrique ainda precisa ser um pouco mais ousado, tem um pouco mais de técnica do que o Danilo Barcelos, bateu uma falta muito bem, mas precisa ser no mano a mano mais ousado. Vai para dentro, Henrique, você tem talento para fazer isso, na base fazia isso, acho que de alguma forma se intimidou demais. O Richard, aquele joguinho de feijão com arroz, domina e toca, faz a cobertura, é um jogador discreto. O Andrei não foi bem, tentou, mas é um jogador que realmente, psicologicamente, não pode mais jogar no Vasco, não pode ter mais essas grandes oportunidades. E aí você tem na frente Rossi, aquela correria de sempre. Acho que o Rossi iniciando o jogo é um erro do Vanderlei, é um jogador que perdeu um gol, meteu uma bola na trave. Ribamar, mal para o esquema que o Vasco montou, matou o Ribamar, precisa de um jogador que pife o atacante. Marrone da mesma forma, deu um chute bom no primeiro tempo, mas também não foi essa Coca-Cola toda. O Marcos Júnior entrou no lugar dele, também muito burocrático, podia ser mais ousado, teve chance de puxar contra-ataque, não foi bem. E o Thales Magno, um grande destaque. Eu acho que Thales, Felipe Ferreira e Felipe Bastos foram os 3 melhores jogadores do Vasco. Eu vou dar o meu voto ao Felipe Bastos, pode crer. Acho que o Felipe Bastos foi muito interessante no jogo hoje. Não fez firula, jogou simples, comandou o time. Gostei muito do Felipe Ferreira, não pode sair mais do time, E o Thales Magno, infelizmente, vai embora para a seleção brasileira. E o Felipe Bastos também, nesse momento, a gente diz infelizmente, porque ele fez um grande jogo. É só fazer um grande jogo, tomou o 3º cartão amarelo e também não enfrenta o Botafogo. Mas olha, eu acho que o Vanderlei precisa pensar essa escalação. Não dá para inventar, não dá para tirar da cartola uma escalação que a gente sabe, desde a escalação, que não vai dar certo. Sem um meia de criação, sem um meia de construção, com atacantes que só correm, o Vasco não vai a lugar nenhum. Vamos ver agora o que o Vanderlei vai fazer. Tem aí a possibilidade de ter o Guarim para quarta-feira, a volta do Raul também, que fez muita falta, pode aí montar. O Vasco chega a 31 pontos, 12º colocado, volta à zona da Sul-Americana, fica mais distante da zona de rebaixamento, apesar de que o Ceará venceu
venceu o Avaí, foi um resultado ruim para quem está um pouquinho mais próximo ali da zona de rebaixamento, mas o importante foi que o Vasco fez o seu papel e agora pega o Botafogo quarta-feira aqui em São Januário, público de um pouco mais de 12 mil espectadores, o torcedor não estava tão animado, talvez quarta-feira venha mais gente para esse jogo, que também é um jogo importante. O Botafogo está ali atrás, um pontinho atrás de nós, e a gente tem que vencer, ir a 34 para cada dia mais ficar longe dessa zona da confusão, da zona ali da bagunça, de descenso, e pensar de repente um pouquinho mais para cima. Mas sem empolgação, sem nada, vencer é sempre importante. Mas o Vasco fez um jogo nota 3 no primeiro tempo e nota 7 no segundo tempo. Daniel Bins, não gostei, não gosto desses hábitos do Campeonato Brasileiro, inventam demais, falam demais, não gosto, acho que foi fraco, deixou de dar um cartão vermelho para o jogador Osvaldo do Fortaleza, numa falta desclassificante, o Felipe Ferreira ia pro gol, mas é isso aí, são os hábitos da CBF, enfim, são eles que são escalados e a gente tem que aturar e engolir. Ok, turma? Amanhã, de manhãzinha, sou eu que vou fazer o bom dia, vamos trazer informações do Vasco mais quentes, vamos apurar a coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, desdobramentos dessa vitória do Vasco suada, sempre assim, né? Plano de saúde tá em dia, rapaziada? Tem que estar, né? O Vasco, eu disse ali na social onde eu estava, o vascaíno pode ter certeza, morrer do coração, ele não morre, porque é teste para cardíaco todo jogo. Um grande beijo em todos vocês, um grande abraço, nação vascaína, fiquem com Deus, um bom final de domingo, a gente merece ter um pouquinho de alegria também, mas calma, calma, ganhamos um jogo de um time também limitado e o Vasco sofreu para ganhar 1-0, gol de pênalti. Um grande abraço, bom resto de domingo a todos, tchau.